O texto base de hoje é Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então nós vemos aqui a parábola do fariseu e do publicano, 2 homens. Então, o que nós aprendemos? Qual a lição que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Nós vemos aqui que um homem, o fariseu, ele se achava melhor do que os outros. Nós vemos no texto aqui que os 2 vão ao templo. O publicano em pé, ele rende graças a Deus, porque ele não é igual aos outros, ele não rouba, ele não é injusto, ele não é adúltero, e ele fala que ele não é como aquele publicano, então ele se acha melhor. Então nós vemos aqui que tudo que ele faz, ele fala a Deus se engrandecendo como se ele fosse um homem perfeito. Então ele se engrandece a si mesmo. Nós vemos aqui claramente nesse texto que ele se engrandece, ele fica falando das suas qualidades. E nós vemos também que o publicano bate no peito e pede misericórdia de Deus. Nós vemos que aqui no texto que ele diz que ele nem quer olhar para o céu. Ele bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece que ele é um pecador. Então nós vemos aqui um homem que se humilha e um homem que se exalta. Aí Jesus fala: qual dos 2 que desceu justificado para sua casa? Um homem que era o bonzão, era o tal, era melhor do que todos os outros, ele se achava melhor, e o outro homem que se humilhou perante Deus. Jesus fala aqui no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então aqui quem foi justificado foi aquele que se achou pecador, porque todos nós somos pecadores, não existe um homem na face da terra que não peque. Quem falar que não peca já está mentindo. Nós vemos no livro nas cartas de João, ele fala que a quem dizer que não peca se faz mentiroso. Então, todos os homens pecam. Não existe um homem perfeito. O único perfeito que passou pela terra foi Jesus. Então, todos nós pecamos. O que nós temos que fazer? É evitar as ocasiões de pecado, se afastar daquilo que nos leva a pecar. Mas ainda assim a gente tende a pecar, porque nós somos humanos, somos falhos. Mas a gente tem que ir vencendo as nossas fraquezas e melhorando. Mas nós vemos nesse texto que o fariseu, ele se achava perfeito, ele se achava melhor do que o publicano, melhor do que todos os homens. Nós vemos aqui que ele fica falando suas qualidades, que ele não rouba, que ele não é injusto, que ele não é adúltero, que ele não é como o publicano, que ele jejua, que ele dá o dízimo, tudo que tem. Então ele fica se engrandecendo. Nós vemos aqui no texto que ele se engrandece, ele se exalta a si mesmo. Então Jesus fala aqui: todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqui Jesus não está falando a humilhação do mundo, ele está falando quem se humilha na presença de Deus. Essa humilhação não é se uma pessoa humilha outra pessoa, não é esse tipo de humilhação. É se humilhar na presença de Deus. Aqui esse publicano, ele se humilha na presença de Deus. E ele reconhece que ele é um pecador. Então, toda vez que nós reconhecemos que nós somos pecadores, e a gente se arrepende verdadeiramente e pede perdão a Deus, ele nos perdoa, ele nos purifica. Mas ainda assim, se eu me arrependo e me perdoo, eu não posso me achar melhor do que os outros, porque toda vez que eu se achar melhor do que os outros, eu estou
estou me exaltando. E quando eu me exalto, Jesus disse que eu serei humilhada. Então, eu tenho que me humilhar na presença de Deus. Saber que eu dependo, estar totalmente na dependência de Deus. Quando eu falo que eu sou melhor do que os outros, eu não preciso de Deus. Então, eu tenho que saber que eu sempre vou precisar de Deus. Eu sempre preciso estar na dependência de Deus. Então, o que Jesus ensina, Jesus veio e foi humilde. Ele ensina a gente a ser humilde. E a humildade não é se vestir simples. Se vestir simples é simplicidade. A humildade é que está no nosso coração, no nosso jeito de pensar. Isso é ser humilde, ser pessoa humilde. Não se achar, não pisar em ninguém, não se achar melhor do que ninguém, porque é o que a gente faz. Então a gente tem que ser pessoa de coração humilde, assim como Jesus foi humilde. E nós vemos claramente a lição que Jesus nos passa através desse texto, é que a gente não pode se exaltar, a gente não pode diminuir as pessoas, a gente tem que saber que todos nós falhamos, sim, a gente precisa melhorar a cada dia, a gente precisa crescer a cada dia, se aproximar de Deus, porque o Espírito Santo ele vai nos convencer de tudo aquilo que não nos faz bem e vai nos afastar das ocasiões de pecado, ele vai nos alertar do perigo. Quando a gente busca estar reto com Deus, viver em obediência a Deus, mas ainda assim a gente vai falhar. Porque a gente é humano, a gente é fraco, a gente, por mais que a gente viva buscando o Espírito Santo, a gente tem a carne, e a carne é fraca. O Espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que a gente tem que cada dia mais fortalecer o Espírito para que a gente não venha cair em tentação. Mas nós aprendemos nesse texto com Jesus, é que a gente tem que sempre ser pessoas humildes de coração. E a gente quer se humilhar na presença de Deus. Não é se humilhar para as pessoas, é se humilhar na presença de Deus. Que aí sim, Ele nos lava, nos purifica de dentro para fora. E é o lugar certo onde deve estar, nos pés do Senhor, buscando nele, porque Ele sim vai nos fortalecer. Ele vai nos fazer pessoas dignas, pessoas corretas. Não como esse fariseu que se achava melhor do que os outros. Quando ele está sempre vivendo debaixo da obediência de Deus, ele vai ser pessoas justas, ele não vai ser injusto com as pessoas, ele vai buscar viver em obediência a Deus. E é isso que nós aprendemos com essa parábola. Nós temos que ser imitadores de Jesus, não querendo ser melhor do que os outros, mas sendo imitadores, verdadeiros imitadores de Jesus. Amém? Então, se puder, feche seus olhos nesse momento. Que o Senhor Jesus abençoe seu coração, ilumine a sua vida, derrame graça sem medida sobre a sua vida, que você possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento para conhecer melhor da palavra de Deus, para vir a ter fé e fome da palavra de Deus, para que você possa crescer a cada dia mais a presença de Deus, que você possa conhecer dele, o que ele tem para a sua vida, que ele possa revelar o seu propósito de Deus para a sua vida, você possa ser guiado pela palavra de Deus. Que o seu coração esteja cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Busque nele, busque incessantemente, que ele vai convencer das ocasiões que não te faz bem, tudo aquilo que não te faz bem, para você se afastar daquilo que te faz mal. Busque nele, caminhe com ele, esteja sempre com ele, buscando nele, que ele vai mudar a sua vida, ele vai transformar a sua história, ele vai escrever uma nova trajetória para a sua vida. Mas busque nele, foque nele, que ele seja o teu alvo todos os dias. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.